Oi, chegamos para mais um episódio da série O Êxodo da Escravidão Espiritual da Mulher Negra e estamos utilizando como base o livro de Êxodo para falar sobre a escravidão espiritual e como Deus tem um propósito na vida de nós, mulheres negras. Você já sabe quem eu sou? Eu sou a Laila, ou Laiane, e sou autora do Projeto Balaia. Estamos aqui no capítulo 5 já. Hoje é o primeiro vídeo do capítulo 5 de Êxodo, que vai falar sobre quando Moisés e Arão falam com o faraó. E eu vou me ater aqui ao versículo 2 do capítulo 5, que fala assim: Mas faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Aqui, a palavra que Deus me deu para falar para vocês hoje é sobre escravas da emoção, escravas do coração ou escravos da emoção. Faraó, ele tinha muito conhecimento, tinha muito poder, tinha muitas riquezas e títulos, mas ele não conhecia o Deus dos hebreus, ele não conhecia o único Deus que poderia mudar a sua história. Por isso ele foi muito direto quando viu Moisés e Arão e descartou a possibilidade de obedecer à ordem de Deus sem mesmo titubear. E ele, a palavra de Deus, mostra que ele fez isso não apenas uma vez, mas várias vezes. Toda vez que Moisés ele chegava para Faraó e falava que Deus tinha dado uma ordem, ele às vezes se inclinava para obedecer, mas depois ele voltava atrás, porque o seu coração estava escravo ao título, ao poder. O seu tesouro estava naquilo que ele possuía. O seu tesouro não estava com Deus. E quando falamos em escravidão espiritual, muitas pessoas, não só nós mulheres negras, estão nesse tipo de escravidão no sentido de, deixa eu arrumar aqui um pouco a câmera, no sentido de que elas estão escravas daquilo que possuem, do seu título, do seu cargo político, da sua posição social, ao ponto de negarem a Deus, ao ponto de negarem a sua fé e a sua jornada com o Senhor Jesus. E Deus, na sua palavra, ele chama um povo que ele chama seus filhos, né, suas filhas, para que a gente deixe esses tesouros, se desnuda, né, se desnuda desses títulos, desse status, desse cargo, de tudo que você acha que tem, de tudo que você acha que sabe, de tudo que você acha que é, para se aproximar de Deus apenas como alguém que precisa obedecê-lo, como alguém que precisa da sua voz, que precisa da sua mão. Mas esse abrir mão dos seus conhecimentos, das suas riquezas, é o tipo de luta, né, de escravidão mais difícil de a gente abordar. Porque as pessoas querem servir a Deus, mas não por inteiro, né? Não quer se entregar por inteiro a Deus. E isso não é de hoje, né? Faraó está aqui como prova viva no livro de Êxodo. Quando você vê em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 24, que eu não vou ler tudo, temos aqui o versículo 21 que fala assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Uma vez, um amigo do meu pai, quando eu estava vendendo espetinho lá no Maranhão, o irmão Salomão, digo irmão porque ele é da igreja, né? E todo mundo chamava ele de irmão. Eu estava vendendo espetinho com meu pai e eu já estava fazendo faculdade de direito na época. E eu andava com um vá de merco desse tamanho, pra cima e pra baixo, porque toda oportunidade eu abri o VAD para ler. Eu queria muito passar em um concurso, muito passar na OAB, enfim. E eu me agarrava aquele livro como se fosse a chave do cativeiro. E ele olhou para aquele livro, olhou para mim e ele fez a seguinte pergunta: Laila, onde está o seu coração?
E ele me pegou de surpresa com aquela pergunta, porque eu não estava esperando isso, sabe? Ele nunca foi de puxar assunto assim, ele falava comigo, né? Ele falava mais com meu pai. E eu falei assim, o meu coração, não sei onde está meu coração. Ele falou, não era para você dar essa resposta. O seu coração era para estar em Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso. E eu pensava assim, poxa, mas eu quero muito passar em um concurso para ajudar a minha mãe, o meu pai. Eu quero muito ter condições de ajudá-los. Eu quero ter minha casa, eu quero ter minha família depois, no futuro. E nisso é que estava o meu coração. Se eu fosse responder ele honestamente, era isso que eu responderia a ele naquela época, que eu queria ganhar muito dinheiro, que eu queria comprar minha casa, ajudar meus pais e viver minha vida, viajar pelo mundo. Tá tudo bem ter sonhos, né? Esses sonhos não são ruins, de certa forma. Quem não quer ter condições de ajudar a família? Quem não quer ter a sua casa própria? Quem não quer um dia casar e ter sua família? E eu queria isso. Mas o meu tesouro não estava em Deus. E talvez seja por isso que tantas coisas aconteceram na minha vida e também acontecem na sua vida, porque a gente coloca os nossos tesouros, os nossos sonhos em coisas que são passageiras, em coisas que não permanecem porque são transitórias. A pessoa que você é hoje não é a pessoa que você era há um ano atrás. Os sonhos que você tem hoje são sonhos diferentes de um ano atrás. Eu tenho sonhos hoje que eu nunca imaginei sonhar. Por exemplo, o Projeto Balaia, quando ele iniciou, quando eu comecei a desenhar ele, antes mesmo dele surgir, eu nunca imaginei tocá-lo ou criá-lo. Eu estava com outros projetos, com outros trabalhos, com outra visão de mundo. Mas hoje isso é o que me move, é o que faz eu acordar, o que me faz querer ficar mais perto de Deus, porque eu não posso falar de Deus para você sem ter uma intimidade com Deus, sem ter uma vida de oração com Deus. E hoje, o que está me movendo, esse tesouro, é a palavra de Deus, né? Essa chama que arde dentro de mim para falar para você do amor de Deus, para trabalhar até tarde da noite, enfim. Mas isso há um ano atrás, nunca imaginei. Não estava nesse projeto, não estava no meu script da vida, digamos assim. Mas aonde está o teu tesouro? Né? Por que eu falo isso? Por que eu te pergunto isso? Aonde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, a palavra de Deus fala, né? Ali estará também o vosso coração. Vivemos em uma sociedade que está escrava do seu coração, porque ela não teve coragem ainda, ou não decidiu ainda, entregar o seu coração para Deus. O interessante é que quando a palavra de Deus fala coração, você pensa que é emoção, né? Que quando você fala coração, você imagina aquela coisa romântica, aquele coraçãozinho assim, vermelhozinho. Não, coração é mente, é o centro das suas decisões, é o centro daquilo que você toma para a sua vida. Toda vez que a palavra de Deus fala de coração, é isso, né? A sua mente, porque já foi comprovado cientificamente que o cérebro humano, ele é o principal órgão do nosso corpo, né? Ele toma as decisões, ele toma as emoções, ele é magnífico. Eu sou apaixonada pelo cérebro humano. E talvez hoje o seu coração, ele está angustiado com ansiedade, ele está em uma depressão, ele está cheio de medos, ele está cheio de vozes e conflitos, porque você colocou a sua mente em coisas que são passageiras, em coisas que não vão acrescentar um dia sequer da sua vida aqui na Terra. O convite que Deus te faz hoje é que você coloque o seu coração nele, coloque o seu coração na sua palavra. Mas Balaia, e minha família, e meus sonhos, e meu relacionamento? Silencie essas vozes. Quando você entrega a sua vida para Deus, Ele é capaz de suprir todas as outras coisas. Às vezes eu fico até redundante, porque eu repito isso em todos os vídeos. Mas, mulher negra, Deus é o suficiente. Quando mais ninguém fica do teu lado,
Deus é o único que fica do teu lado, Ele é o único que te conhece, que te sonda e que tem o melhor para você. Ele tem tanto melhor para você que quando você vai ler em Isaías 55, versículo 8, ele fala o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Veja aqui, aquilo que está te angustiando hoje, aquilo que está tirando o teu sono, a tua paz, quando você entrega para Deus esse coração, quando você abre mão desse tesouro e entrega para Deus isso, Ele te dá algo muito melhor. Que a palavra dele fala aqui, os pensamentos dele é mais altos do que os nossos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Às vezes, nós perdemos um tempo muito grande da nossa vida planejando o dia de amanhã, nos preocupando com o que vai acontecer, perdendo noite de sono, ficando ansiosa, querendo ter o controle de tudo. Mas se você convidar Deus, se você entregar esse sentimento, essa decisão, esse tesouro na mão de Deus, no tempo certo, Ele faz acontecer. E é um versículo que está batendo muito em mim nesses dias, é em Lamentações 6, 22, né? Que eu vou ler aqui para vocês, porque eu tô com duas Bíblias aqui, e essa aqui é a mais antiga, que é a rosinha, e essa aqui é a nova que eu ganhei, que tem anotações. Eu leio as duas, porque eu acho que uma fica com ciúme da outra. Não sei se é coisa da minha cabeça. E parece que eu sei manusear mais rápido essa aqui do que a nova, né? Mas deixa eu não passar vergonha aqui. Eu vou abrir aqui em Lamentações, só um minuto. Viu? Essa aqui é muito mais rápido de achar, a rosinha. Lamentações 3, 21. Nesses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Disso me recordarei. Versículo 21 do capítulo 3. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Veja só, é a misericórdia de Deus que é a causa de eu e você não sermos consumidos pelos medos, pelas ansiedades, pelo nosso coração que escraviza a nossa vida. E essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Então, toda vez que o sol nasce, que chega um novo dia, que é um presente de Deus, a misericórdia de Deus, ela se renova na minha e na sua vida. E isso é tão maravilhoso porque a cada dia, sem que a gente peça, sem que a gente mereça, ela se renova. É como se fosse uma nova atualização, que você não precisa baixar nenhum aplicativo, nem nada, porque Deus, Ele está cuidando de você. Porque Deus está cuidando de você. E é bom ter esperança no Senhor, e é bom aguardar no Senhor. Porque eu já falei, né? Todo mundo falha, mas o Senhor, Ele não falha conosco. Ele sempre está do nosso lado, Ele é o nosso amigo. Então, por que você, mulher negra, hoje, ainda no dia de hoje, está escrava das suas emoções?
está escrava da ansiedade, está escrava da depressão, está escrava do medo, está escrava da dependência emocional, se as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã? Será que você ainda está tentando ter o controle da situação quando, na verdade, tudo que Deus quer de você é que você entregue para Ele, para que Ele faça e possa, de fato, ser Deus na tua vida? Deixa Deus ser Deus na tua vida. Eu vou repetir. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Às vezes a gente quer tomar o controle de tudo. A gente quer ter... a gente quer usar nosso intelectual, a nossa força, a nossa influência. Quando a única coisa que Deus quer é ser Deus na nossa vida e fazer acontecer. Tem uma música, depois você pesquisa, que é da banda O Cubo, né? 1980. É um rap. Não sei se você gosta de rap. Mas conta, né, o refrão assim: pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Acreditar é só você crer. Deus, Ele quer deixar você livre da escravidão na vida sentimental, do seu coração. Ele não quer que nós sejamos escravas do nosso coração, das nossas emoções. Mas às vezes, como diz a canção, basta só você crer e convidar Deus para a tua vida. E Ele vai participar porque Ele tem prazer em nos fazer livre, Ele tem prazer em participar da nossa vida. Deus é o maior interessado em nos fazer feliz. Deus é o maior interessado em te fazer feliz. Deus é o maior interessado na sua liberdade. Deus é o maior interessado na sua saúde, na sua restituição, na sua nova vida. Mas você precisa decidir colocá-lo no lugar de Deus, para que Ele possa ser Deus na tua vida. Essa é a meditação de hoje, do projeto, e reflita sobre isso. Busque o Senhor, eu sempre falo, ore, leia. Você pode depois dar uma olhadinha nos versículos que eu citei antes de dormir, meditar na palavra do Senhor. Tenha o hábito de ler a palavra do Senhor quando acorda, antes de dormir. Entrega a tua vida sempre na mão do Senhor, que Ele vai cuidar de você. Forte abraço, que Deus te abençoe hoje e todo dia. Tchau!